coisa linda, meus irmãos, minhas irmãs, temos vivido. Quantas coisas o Senhor tem ainda por fazer na minha vida e na sua. Sabe que quando você se expõe a Deus, como temos feito, você está aqui, quinta-feira à noite, sexta-feira à noite, sábado à tarde, trabalharam muitos de manhã, outros estão chegando do trabalho. Quando você se expõe a Deus, isso significa algo no céu. Significa algo no céu. Quando você vai para a piscina e fica lá tomando sol, qual é o resultado? Você fica moreno, ou queimado que nem um camarão, depende da sua pele, mas você fica bronzeado. Mas quando você vem à presença de Deus e você se expõe ao sol da justiça, quando você se expõe à glória de Deus, você é glorificado. Eu quero declarar que você não vai sair daqui bronzeado, você vai sair daqui glorificado. Não é a tua pele que vai ser, que vai ficar morena. Teu espírito e tua alma vão reluzir diante do Senhor. Isso é fantasia? Não, isso é Bíblia. Eu estava ali e eu me lembrei desse texto que está em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Diz assim: e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Olha isso, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Sabe, meus irmãos, talvez você não sinta arrepio, talvez você não sinta nada, mas teu espírito e a tua alma estão expostos à glória. Porque tem gente que é mais sensitiva, tem gente que sente arrepio, tem gente que chora, tem gente que não, porque não é emoção aqui, é ação do Espírito. Tem gente que está sendo profundamente tocado aqui do seu jeito. Aliás, Deus respeita isso. Mas você está se expondo, então o que está acontecendo? Teu espírito e a tua alma estão sendo glorificados. 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 E o Espírito Santo está construindo novas mentalidades na sua vida, novos caminhos, novas vias neurais, como dizem os neurocientistas. É tão incrível isso que o Espírito Santo tem o poder de transformar a sua maneira de pensar, criar novos caminhos, ter novas saídas. Você vai sair dessa conferência com tanta exposição a Deus e à palavra e ao poder e ao agir sobrenatural do Espírito Santo, você vai sair glorificado, renovado. Quem crê diz amém. É isso que vai rolar. Pode sentar. Glória a Deus. Pastor Kellner está a caminho. Ele participou nesse fim de semana, sexta, sábado, de uma conferência chamada Recall, lá em Araçatuba, na igreja do pastor Samuel, pastor Philip, esqueci o nome dele, Philip Murdoch, uns outros preletores lá. Então ele estava lá sentado sendo ministrado, lá com o pastor Samuel da igreja Casa do Pai de Araçatuba. E aí ele saiu agora, almoçou, está na estrada aí. Ele é meio ruim de geografia, tomara que ele chegue a tempo. A hora que ele chegar aí, ele vai chegar na igreja, viu, Bebeto? Você recebe ele aí, dá um abração nele, está vindo com a esposa, né? E aí você já introduz ele aí, tá? Ele vai pregar a segunda sessão, às 4h30. Ele prega aqui. Por enquanto, vai comigo mesmo, tá? E a gente está... Obrigado, irmã. A gente está feliz de estarmos vivendo tudo isso de forma tão intensa,
Pastor Davi chega hoje, pastor Davi e Mônica já estão chegando, vão chegar mais tarde, 8 horas da noite, 9 horas, porque amanhã cedo é o fechamento da conferência. Então, a coisa parece que só está começando. E você sabe que a festa na casa de Deus, o vinho que é servido por último, é sempre melhor. Amém? Se foi bom até aqui, se prepara, porque amanhã também vai pegar fogo. Amém? Pastor Davi e Mônica também são profetas, se movem também de forma profética, e é um tempo mais do que especial, né? Nós vamos ter um tempo de profetizar daqui a pouco também, vamos orar para você ser cheio do Espírito Santo, né? E quando você é pastor local e você vai profetizar, a gente trabalha com uma dificuldade dupla, porque eu sou seu pastor, eu sei a maior parte das lutas que você tem, e às vezes eu vou orar por você e Deus me mostra alguma coisa e eu falo, aí eu vou falar, o pastor já sabia. Aí tem gente que nem crê, né? Porque acha que a gente está... Mas normal, isso é normal. Quando você vai visitar, você fica mais à vontade, que você não sabe nada de ninguém, então fica mais livre. Mas nós vamos profetizar assim mesmo, amém? E se eu falar alguma coisa aí só porque eu já sei de você, você falar, ok, pastor, estou sabendo. Mas nós temos um conselho profético na igreja que vem há 1 ano e meio se reunindo, a gente tem buscado a Deus para entender esse mover. Nós temos sido muito ministrados pelo Senhor, já vai para quase 2 anos. Nós temos buscado treinamento, buscado contato com pessoas que se movem, e a gente sente que o Deus está nos liberando para isso. E a gente está com muita fé e muita convicção daquilo que o Senhor está fazendo. Amém, meus irmãos? Quantos gostam de presente? Deus tem presentes para nós, né? Os céus estão abertos. Eu tenho um para você aqui, Cleide. Você quer? Você quer? O que você tem que fazer se você quer? Não, você tem que vir buscar, irmã. É de graça. Amém, irmã? Desde que eu sentei ali, minha irmã, eu senti muito desejo de te dar esse presente. É um presente simples, né? Mas é de coração. É de coração. Porque Deus te ama muito. Viu? E Ele faz questão de dizer isso. E uma coisa que eu queria te dizer, porque quando eu estava olhando para você, eu sei que... Aí, tá vendo? Eu sei que você enfrenta muitas lutas, muitos problemas de saúde. Mas eu quero declarar que essa conferência vai ser o seu livramento. Amém? Alguém pode ficar aqui pertinho dela? Eu já falei tantas vezes isso, né? Na oração online. Amém. Amém. Estende sua mão para cá, meus irmãos. Quem sabe não seja agora. Nesse livro aqui tem vários capítulos, aliás, vários, tem 5. Né? Tem 6 com as considerações finais. E 7 com a introdução. E tem vários, final de cada capítulo eu escrevi um porquê não, que foi aquela experiência da Márcia de cura da fibromialgia. Com o pastor Miguel aqui, lembra? Nós escrevemos assim, para cada capítulo, por que não? E eu falo vários milagres que a gente experimentou aqui nessa igreja, na nossa história. A Márcia foi curada de fibromialgia. Eu falo, o Felipe está aí? O Felipe da Aninha está aí? Não estou vendo ele, deve estar chegando aí. O Felipe, eu falo da experiência dele no pé de manga, quando ele estava orando em línguas em cima de um pé de manga, e entrou um homem com uma corda para se suicidar naquele lugar. E quando o homem chegou perto da árvore para se suicidar, ele ouviu um som estranho vindo da árvore. Era o Felipe orando em cima da árvore. Felipe, aí o homem chamou ele e falou: o que você está fazendo aí, moleque? Estou falando com Deus. Ele desceu. O homem que ia se suicidar entregou a vida para Jesus. Hoje é crente de uma igreja batista aqui do bairro. E já veio aqui nessa igreja dar esse testemunho. Quem ouviu o dia que ele veio? Ele veio falar: eu fui salvo por causa de um garoto orando em línguas em cima de uma árvore. Porque o Deus da Bíblia é o Deus do sobrenatural.
Estende sua mão para cá, querido. Mudança de mente. Ela está dizendo que Deus está abrindo caminhos novos aqui, na mente dela. Você nunca mais vai dizer, eu não sou amada. Você promete. Nunca mais dizer, você é amada. O céu está aberto sobre a sua vida. Nunca mais. Estende sua mão para cá, igreja. Senhor, vem com poder agora sobre a vida da Cleide. Senhor, traz socorro e livramento agora, Senhor. Traz socorro e livramento. Que o fogo do Senhor venha sobre a vida dela. Que o fogo do Espírito Santo venha sobre a vida dela. E que ela experimente o teu poder agora, Senhor. Vem, poder do alto. Desfaz o mal. Hoje é o dia do livramento. Não é amanhã, é hoje. E eu declaro o fim de toda dor, o fim de todo desconforto, o fim de toda solidão, o fim, em nome de Jesus. Você é filha amada do Senhor, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebe, viu, filha? Recebe mesmo, em nome de Jesus. Aleluia. Cadê a moça do teclado? Cadê a... Quem que estava no teclado hoje? Mafeira, onde você está, filha? Pede para ela voltar. Se tiver no banheiro, deixa, tá, Tiago? Mas se não, por favor. Porque o nosso tempo é curto e eu preciso ser... Então nós já vamos com um louvor para você entrar no clima aí, tá? Para que você possa receber o que Deus tem. O tema dessa mensagem é o tema do livro, né? Meta Humanos, seguindo os passos de Jesus. Esse livreto que eu fui desafiado a escrever para a conferência, né? Pelos pastores. Aí falou, pastor, escreve isso. Que foi uma série de mensagens que eu ministrei na igreja. E então, a gente colocou aqui 5 capítulos e uma consideração final, onde eu relato várias experiências, vários milagres que nós vivemos ao longo da nossa história, para que a sua fé seja avivada. Esses que eu falei, a cura da Márcia, o Felipe no pé de manga, um retiro de carnaval em que estávamos todos reunidos no sítio Monte Sião, não sei quem estava, essa é das antigas. No sítio, acho que o Eliseu e a Ana, acho que estavam. É daquele velho tempo. E eu era líder das crianças, do Geração Criança lá da igreja. Nós estávamos no monte e começamos a orar. As crianças foram cheias do Espírito Santo, foram batizadas e começaram a orar em línguas. As crianças caíam no chão, foram arrebatadas, tiveram visões. Foi um mover no monte, com as crianças, uma coisa inusitada. Nós não estávamos nem preparados para isso, nem sabíamos o que fazer com tudo aquilo. Eu relato esse testemunho no livro, nessa parte do porquê não. E aí as crianças desceram do monte, era horário de almoço, e elas começaram a orar pelos pais. A pastora Eliane falou isso aí, que isso vai acontecer. Né? Mas nós vivemos isso há 25 anos atrás. Retiro recente, as crianças foram batizadas com o Espírito Santo, mas nesse dia as crianças voltaram para a fila do almoço, todas eufóricas, e os pais, o que foi? Aí elas oravam pelos pais, impuseram as mãos, e os pais que não oravam em línguas, não tinham sido batizados, foram. É interessante como Deus tem surpresas para nós, quando a gente menos espera. Amém? E eu fiz um breve resumo aqui, não é o livro todo, mas é um capítulo que eu fiz um mix para tentar passar uma ideia aqui para vocês do conteúdo do livro. Se você adquirir, o livro custa R$15. Se você não tem dinheiro, você pode pagar 20, né? Porque toda a receita desse livro aqui, desse livreto, vamos chamar de livro, vou chamar de livreto, toda a receita desse livreto aqui vai para missões. Tá? Nós temos vários missionários aí que a gente apoia. Então, a ideia é escrever livros, disponibilizar para abençoar a igreja,
outras igrejas e vai recursos para missões. Amém? Nenhum real disso aqui vem para mim, viu, pessoal? O pastor está vendendo o livro. Nenhum real disso aqui, se passou esse pensamento pela sua cabeça, repreenda ele, porque não é verdade. Nenhum real é para mim disso aqui. Né? Até porque eu escrevo o livro aqui na minha rotina de trabalho, eu já recebo da igreja, então não faz sentido. Tá certo? Então, tudo que está nesse livro, todo o recurso desse livro vai para missões, né? E a gente não quer perder esse costume. Eu estou escrevendo mais 2, Uma Vida Excelente e Neemias, o pedreiro de Deus, porque eu sou apaixonado por Neemias, né? Então, estou me sentindo desafiado e eu quero crer que isso vai ser uma bênção para ajudar pessoas e edificar vidas. Amém? Então, vamos falar um pouquinho. O livro chama Meta Humanos, né? Patrocinado pela Marvel, Metaverso, essas coisas todas aí. Então, eu falei, vamos achar um nome para esse negócio, põe um nome moderno pelo menos, né? Pelo menos a capa é boa. E o conteúdo também, viu, meus irmãos? Né? Se não gostar, problema seu, escreve um para você. Quando nós utilizamos o prefixo meta, estamos querendo dizer que algo está além de, ou acima de. Toda vez que você tem uma palavra meta como prefixo, significa além de, acima de. Né? Metaverso é além da realidade, meta-realidade, metafísica é além das coisas naturais. O prefixo meta aponta para isso, algo que está além, algo que está acima. No nosso sentido, algo que aponta para um estilo de vida meta-realidade presente. Já que não tem a tecladista, inventaram um som ali. No nosso sentido aqui, que estamos querendo explorar a meta humanos, é algo que aponta para um estilo de vida que ultrapassa os limites da realidade meramente natural ou física. Tem uma frase aqui que eu quero que você guarde no coração. Como cristãos, temos acesso a realidades celestiais, ao sobrenatural. Você pode dizer isso? Como cristãos, temos acesso a realidades celestiais, ao sobrenatural. Amém, meus irmãos? É importante, é um conceito importante que nós precisamos assimilar. Os tesouros que a Bíblia diz que estão escondidos em Deus, estão à nossa disposição. Quando a igreja perde isso de vista, nós mutilamos o cristianismo. Quando nós não temos mais experiências com o sobrenatural, nós nos transformamos numa igreja manca, numa igreja que tem talvez uma boa doutrina, talvez uma boa comunhão, mas ela não experimenta o céu, ela não experimenta as realidades celestiais. E a boa notícia é que Deus quer compartilhar isso com todos nós. Você pode dizer, os céus estão abertos. Isso quer dizer que nós temos acesso. A vida cristã, e é isso que eu tento defender no livro, a vida cristã é uma vida transcendente, por excelência. O que é uma vida transcendente? É uma vida que se conecta com aquilo que está acima, é uma vida que se conecta com o sobrenatural, com aquilo que não é visível nem tangível, porque o nosso Deus é todo-poderoso. A vida cristã é uma vida que excede os limites normais. A vida cristã é uma vida superior e sublime. E é isso que nós encontramos na Bíblia. Então, o ser humano, ele experimenta uma dupla realidade. A natureza física e a natureza espiritual. Tá certo? Nós somos matéria, mas nós somos espírito. Não é? A Bíblia nos ensina que eu e você somos espírito, alma e corpo. Nós cremos nessa tridimensionalidade da vida humana, espírito, alma e corpo. Alguns acreditam em parte material e parte imaterial ou espiritual. Pouco importa, o que importa é que você possui uma parte que é espiritual, né? Tua alma, teu espírito. E isso fica evidente lá no livro das Origens.
Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 2, verso 7, quando o Senhor, ele vai formar o homem. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, presta atenção, o pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Algumas traduções dizem uma alma vivente. Então, você percebe que pó da terra, Deus com as suas próprias mãos, ele forma o corpo inanimado de Adão, e depois Deus se aproxima e sopra. O termo no original é chamar, fôlego, algo que saiu do próprio Deus. Antes era a terra e as mãos de Deus, agora o fôlego é algo que sai do próprio Deus e invade o barro e dá vida ao barro. Eu e você surgimos dessa obra misteriosa registrada no jardim, ali no Éden. O sopro divino, confere a Adão uma singularidade e um poder sem igual. Ninguém em toda a criação se compara a Adão e Eva. Ninguém, são singulares. Eles possuem uma qualidade, uma capacidade que não foi compartilhada com os demais seres criados também. Mas nós temos o Espírito. Nós temos algo de Deus em nós, que nos permite ter acesso a Deus. Isso é algo precioso. Essa é uma mentalidade que precisa ser recuperada. Nos tornamos seres espirituais ou meta-humanos, para usar esse nome mais chique. Fala para o seu vizinho, você não é da Marvel, mas você é um meta-humano. Diz aí para ele. Amém? Você não é o Capitão América, mas você também tem poderes. Amém? Essa realidade espiritual, ela é tão importante e precisa ser resgatada em nosso meio. Você conhece a história, O pecado e a consequente expulsão do homem lá da presença de Deus, do jardim, inviabilizou essa capacidade que foi conferida à humanidade. Essa é a tragédia. O pecado, a queda e a expulsão do jardim inviabilizou esse mover, essa capacidade na nossa vida. Nós perdemos o sinal do Wi-Fi. Nós perdemos a conexão com o sobrenatural. Nós perdemos a conexão com aquele que é eterno. De forma simplória, pega o seu celular. Quem está com o seu celular aí? Pega ele um pouquinho. Segura o teu celular. Se o teu celular deve ter uma capacidade aí, não é? De memória, não tem? Qual é normalmente? Uns têm 64 GB, não é isso? Outros têm 128, tem algum com mais do que isso? Outros 256 GB, mas é uma capacidade limitada, tá certo? Chega uma hora que, se você ficar tirando foto e baixando coisas e fazendo downloads, chega uma hora que a capacidade desse celular se esgota e trava. Mas se você tem acesso a um sinal de Wi-Fi e você vai até as nuvens através do sinal de Wi-Fi, você multiplica, você potencializa o poder do seu celular. Por quê? Não é mais só o que está armazenado nele, mas é tudo que está armazenado no mundo inteiro, nos milhares de bancos de dados espalhados por aí. Eu e você temos uma capacidade que Deus nos deu, é muita. Nós temos dons e ferramentas que Deus nos deu, mas saiba que há um limite para isso. E se você for um meta-humano, você tem um sinal de Wi-Fi que nunca falha e que te dá acesso à presença de Deus, às nuvens, aos céus abertos, e você possa a viver e a experimentar coisas que não estão em você, porque é o poder de Deus vindo sobre você. É sobre isso que nós queremos entender juntos. Então o pecado inviabilizou esse acesso, confinando, restringindo a vida humana ao mundo da matéria, daquilo que é físico, daquilo que é visto e percebido
pelos sentidos. Deus tem muito mais. Se você ler as Escrituras, se você já leu a Bíblia, você encontrará homens e mulheres que de alguma maneira foram capazes de romperem com o confinamento da alma e tocaram o sobrenatural. Esses homens e mulheres da Bíblia nos inspiram a não desistir diante das dificuldades. Esses homens e mulheres da Bíblia nos inspiram e nos mostram que é possível acessar esse caminho antigo que Adão e Eva desfrutaram no jardim e que o pecado roubou deles e que Jesus nos devolveu. E eu quero ler com você Jeremias 6,16, que diz algo muito interessante. O profeta Jeremias exorta o povo de Israel a buscarem caminhos antigos. Leia comigo, por favor. Eu não sei se tem aí. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas, não para matar frango. Ponham-se nas encruzilhadas, senão o cara já vai querer fazer macumba. Mas olha o que o profeta está dizendo: assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão o quê? Descanso. Há um caminho que você escolhe, há um caminho antigo que você trilha, que traz para a sua vida descanso. Descanso. Sabe aquilo que a Eliane falou de forma tão maravilhosa, né? Aquele princípio primeiro: você é filho de Deus, Deus é seu pai. Mesmo que você esteja no deserto, Ele continua sendo seu pai. Mesmo que você está lá 40 dias sem comer, Ele é seu pai. E que no final você vai ter a vitória. Isso é descanso, irmão. Isso dá um poder para a gente enfrentar certas situações por causa da consciência da paternidade que temos. O céu está aberto. Amém? O céu está aberto sobre a minha vida e sobre a tua. Então há provisão sobrenatural. São convicções que a gente precisa ter. Perguntem pelos caminhos antigos. Esse antigo, no original, a palavra é olã, que poderia ser traduzida como caminho eterno. Então, você poderia chamar, ao invés de caminhos antigos, caminhos eternos. Existem caminhos eternos, trilhas eternas, que quando você anda nelas, a eternidade invade a sua existência. Quando você trilha, quando a sua mente começa a processar por esses caminhos eternos, que estão baseados na palavra de Deus, princípios eternos de Deus, quando a sua mente começa a raciocinar não segundo os padrões deste mundo, não segundo as filosofias deste mundo, não segundo os ismos desse mundo, mas segundo a palavra de Deus, você toca a eternidade. Você se torna alguém que faz enorme diferença por onde passa. Eu creio que esse caminho eterno é o caminho em que a essência do que é ser humano, segundo o registro de Gênesis, é restaurada. Tem um capítulo aqui que eu falo sobre o que é ser um humano, de acordo com a Bíblia. O que é ser um humano? Tem gente que não quer ser humano por causa das referências que tem. Mas Deus projetou o ser humano ou o humano para viver uma vida gloriosa. Nós fomos projetados para isso. Nós fomos projetados para isso. Um caminho que foi aberto por Jesus quando por aqui esteve, desafiando-nos a segui-lo nessa jornada. Por isso, seguindo os passos de Jesus, porque se teve um humano que foi um meta-humano, esse alguém foi Jesus. Foi alguém que tinha um segredo, um estilo de vida que o mantinha constantemente conectado no caminho eterno. E quem anda nesse caminho eterno, meu irmão, vai ver milagres com muita naturalidade. Quem anda nesse caminho eterno vai experimentar o sobrenatural, porque é inerente ao caminho eterno, o sobrenatural. O sobrenatural se torna natural na vida dessas pessoas. Bom, com essa breve introdução, eu gostaria de explorar com vocês essa potencialidade humana em Cristo.
Não uma potencialidade humana baseada no esforço pessoal, mas em Cristo. Porque Jesus Cristo, chamado de Filho do Homem, você sabe, né? No livro de Lucas, Jesus é chamado repetidamente de Filho do Homem. Em João, ele é chamado de Filho de Deus. Em Mateus, ele é chamado de Filho de Davi. Cada evangelho mostra uma realidade, uma faceta de Jesus. Então, o Lucas, o médico, faz questão de exaltar a humanidade de Jesus. E isso tudo para que nós sejamos convencidos de que ele foi um ser humano, como eu e você podemos ser. Isso é algo poderoso. Filho do homem, registra Lucas, propositalmente, porque Jesus foi o ser humano que mais vivenciou o sobrenatural na terra. Jesus foi o ser humano que mais vivenciou o sobrenatural na terra. Embora sua vida tenha sido breve, ela foi intensa, e o impacto de sua experiência humana transformou o mundo. Você pode abrir a Bíblia comigo, para que você veja isso na Bíblia, em Filipenses 2, 5 a 8. Porque mais importante do que aquilo que eu penso, ou daquilo que você pensa, é o que a Bíblia diz, amém, meus irmãos? Nós estamos indo para uma época que as filosofias e os pensamentos serão muitos, mas nós precisamos voltar a crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Olha o que Paulo diz em Filipenses: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos, o que, irmãos? Homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é Jesus. Esvaziou-se. Essa palavra indica algumas coisas que são tão importantes. Jesus abre mão de suas prerrogativas divinas. Quando ele vem para a sua jornada na terra, Jesus abre mão das suas prerrogativas divinas e aceita viver na nossa condição. Porque a vitória contra as trevas, a vitória contra o diabo seria no campo do diabo. Então ele vem como homem para mostrar para nós que é possível ter uma vida vitoriosa aqui na terra, se nós andarmos pelo caminho eterno. É possível viver uma vida vitoriosa se nós andarmos pelo caminho eterno. Jesus, diz a Bíblia, tornou-se um escravo. A palavra no original é doulos. Era o termo que se usava para se definir um escravo no Império Romano. Jesus se fez um doulos. Hoje em dia está na moda doula, né? Que é aquela mulher que ajuda na hora do parto, né? A doula. Jesus se fez um doulo, alguém que serve, alguém que está à disposição para servir. Outra palavra para homem é antropos, o que traz a noção de fraqueza, pelo qual o homem é conduzido a pecar, segundo o dicionário Strong. Então Jesus assume a natureza humana, a forma humana. Ele é doulos. Ele é sujeito às mesmas fraquezas que eu e você. Ele traz isso na sua natureza humana. Mas essas coisas não dominam Jesus. Essas coisas não governam Jesus. E é esse caminho eterno que Jesus quer nos apontar. Aí a pergunta que cabe aqui: será que Jesus realmente foi humano? Será que Jesus realmente foi humano como eu e você? Jesus, porventura, não seria Deus apenas disfarçado em nossa humanidade? Tem gente que no passado antigo acreditava que Jesus era apenas uma imagem, ele não era de fato homem, ele era um Deus disfarçado. A Bíblia toda refutou isso. Logo no começo da fé cristã, os cristãos se refutaram isso. João escreve: ele era o Verbo, e ele se fez homem, ele habitou entre nós, e nós o vimos.
Ele não era um fantasma, ele era um homem, um ser humano. Tinha fome, sede, precisava dormir, se cansava, se entristecia, chorava, sentia compaixão, como qualquer um de nós, como eu e você. Segundo as Escrituras, e isso eu não vou ter tempo para discutir isso com vocês, não era um disfarce. Ele sujeitou-se, segundo a Bíblia, a viver como um ser humano. Ele se tornou como um de nós. Na carta aos Hebreus, o autor diz assim, Hebreus 4, verso 15, ele, Jesus, é alguém que, como nós, diga comigo, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. O autor deixa claro, como nós, as mesmas lutas, enfrentamentos, sentimento de abandono, perseguição, Getsêmani, quando ele transpira gotas de sangue, a alma angustiada, a alma sofrendo, ele está sofrendo na condição de humano a pressão espiritual, mas ele resiste porque ele aprendeu a andar no caminho eterno. O céu abriu, tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. A paternidade, ele sabia quem era o pai dele e ele queria viver para agradar o pai dele. Nada importava, nem o seu conforto, porque para ele o importante era agradar o Pai. E o céu nunca se fechou mais sobre a vida de Jesus. A pergunta que ficaria bem, né? A pergunta não deveria ser sobre Jesus ter sido ou não um ser humano como nós. Essa não é a melhor pergunta. Mas antes, se eu e você temos sido tão humanos quanto Jesus o foi em sua existência na terra. A pergunta não é se Jesus foi como nós somos, mas essa aqui, eu e você temos sido tão humanos quanto Jesus o foi. E esse é o desafio para nós, sermos semelhantes a Ele, vivermos e experimentarmos aquilo que Ele tem. Tornar-se um meta-humano, então, que é o tema, tem a ver com tornar-se um humano como Cristo foi. Ser um meta-humano, alguém que caminha por este caminho eterno, é sair das sombras de uma humanidade limitada e decadente, e ser um humano que tem a coragem de seguir os passos de Jesus Cristo. Você está aqui nessa conferência, e o meu desejo é que você seja desafiado, e eu também, a seguirmos os passos de Jesus. Sabe, meus irmãos, nossa geração, a geração dos nossos filhos, né? Como a gente tem ouvido, vai precisar de coragem para trilhar esse caminho eterno, porque não é um caminho tão simples, exige coragem da gente. Cristãos do passado, se você gosta de ler história bíblica ou teologia, cristãos do passado viveram de forma intensa sua humanidade redimida. Eles entenderam que eles eram cidadãos dos céus, eles entenderam isso. Tem um cristão da antiguidade, o nome dele é Tertuliano, ele viveu lá no ano 160, faz tempo, hein? Ele viveu entre 160 e 200 e pouquinho, 220. Tertuliano, ele era um cristão e ele observou o que estava acontecendo na igreja e escreveu isso aqui. Não sei se tem na tela isso. Tem? Olha o que Tertuliano diz sobre aqueles primeiros cristãos. O Senhor nos desafia a sofrer perseguições e confessá-lo. Ele deseja que aqueles que lhe pertencem sejam bravos, corajosos. Ele mesmo mostra, Jesus, né? Ele mesmo mostra como a fraqueza da carne é subjugada pela coragem do Espírito Santo. Esse é o testemunho dos apóstolos e em particular do Espírito Santo que nos representa e dirige. O cristão nada teme. Você pode dizer isso? O cristão nada teme.
Meus irmãos, olha para a história e vê os nossos irmãos da antiguidade. Olha para Hebreus capítulo 11 e veja o que aqueles homens e mulheres tão comuns e simples como a gente foram capazes de fazer, porque tinham fé em Jesus e entenderam que eles eram meta-humanos, entenderam que eles estavam além e acima daquilo que é normal, porque eles tinham uma vocação mais elevada. Jesus mesmo mostra como a fraqueza, lembra lá em Filipenses, ele esvaziou-se e humilhou-se a si mesmo, e Jesus deixa claro que a fraqueza da carne é subjugada pela coragem do Espírito Santo. Pai, não seja feita a minha vontade, ele está ali, a angústia está ali, o medo está ali, a pressão está ali, mas ele diz: Senhor, não seja conforme o que eu estou sentindo, não seja conforme a minha circunstância, mas a tua vontade. E ele então atravessa aquele momento. Quantos aqui já atravessaram alguns momentos difíceis na vida, que vocês até pensaram em desistir, né? Eu sei de alguns aqui que passaram por situações extremamente difíceis e estão de pé por causa do Espírito Santo em suas vidas, porque eles entenderam que é preciso prosseguir. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quantos podem dizer amém? Diga para o seu vizinho: você não tem um espírito covarde, você tem um espírito de poder. Diga para ele. Nós precisamos crer nessas verdades. Quando o pecado bater na sua porta e você se sentir seduzido a ceder, você tem que dizer: não, eu sou de Jesus, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé. Nem que você tiver que dobrar o joelho, chorar até sair meleca do seu nariz, mas não desista da integridade daquilo que Deus tem para a sua vida. Você precisa ser bravo, corajoso. Não bravo nesse sentido pejorativo. Faz assim. Raiz. Faz aí para o seu vizinho. Valente. Vamos lutar por aquilo que acreditamos. Tertuliano, esse mesmo rapaz aí, a gente vai encontrá-lo no céu. Tertuliano revela-nos o espírito indomável dos nossos primeiros irmãos, pessoas movidas por uma paixão avassaladora, gente dominada por um fogo que os consumia, levando-os a espalharem a mensagem daquele que fora crucificado por todo o Império Romano. Sabe, meus irmãos, toda a força e violência do Império Romano não pôde calar os primeiros discípulos de Cristo. As muitas perseguições não puderam impedir que a igreja continuasse crescendo. Ao longo da história, se você ler um pouquinho da história da igreja, você vai encontrar movimentos, situações e nações que decretaram a queima em praças públicas da Bíblia Sagrada. Você sabia que em algumas, lá por idos de 1400, 1300, 1200, algumas nações decretavam a queima das Bíblias em praça pública? Não, errei, 1600, 1700, logo depois da reforma, quando a Bíblia foi para a mão do povo. 1517 com Martim Lutero. 1600, 1700, 1800, algumas cidades e estados, algumas nações ordenavam queimar a Bíblia, porque a Bíblia estava sendo um problema, a Bíblia estava dando liberdade para as pessoas começavam a ler a Bíblia e começavam a questionar certas coisas, começavam a criticar certos padrões, começavam a confrontar certas mentiras que haviam sido ensinadas por séculos e até milênios. E aí vamos queimar esse livro. E eles imaginavam que sem acesso ao livro de Deus, as pessoas iriam desistir de sonharem com o reino de Deus. Sabe, e o que a história nos revela é que podiam queimar os livros, mas não podiam arrancar aquilo que o Espírito Santo havia escrito com fogo em seus corações. Eles podiam não ter a Bíblia, mas o Deus da Bíblia estava com eles. Eles podiam ter só uns fragmentos que talvez alguns esconderam, só algumas porções que alguns esconderam. Nós temos a Bíblia toda na nossa mão, irmão. Nós temos tudo para viver algo tremendo e poderoso nesses dias. Você tem a Escritura. Quem está com a Bíblia aí?
Segura a sua Bíblia aí. Se está com o celular, azar seu. Mas segura a sua Bíblia aí. Né? Porque às vezes pegar o celular e falar, minha Bíblia fica esquisito. Mas se você está com a sua Bíblia aí, segura a sua Bíblia. Fala assim, essa é a espada do Espírito. Você pode levantar essa espada aí. Fala, essa é a espada do Espírito. Sabe, meu irmão, e com ela nós podemos vencer o mal. Nós podemos prosseguir na nossa jornada. E quando eu olho para o livro de Atos, eu não sei se você gosta de ler o livro de Atos, eu gosto. No livro de Atos você vai ver um punhado de pessoas comuns, gente da roça, pescadores, trabalhadores, homens e mulheres, trabalhadores braçais, sem nenhum poder político financeiro, realizando algo extraordinário em seus dias pelo poder do Espírito Santo. Eles eram imparáveis, nada podia deter aqueles irmãos. A mão do Senhor estava sempre com a igreja de Jesus. O plano de Deus estava evoluindo. Estou pulando aqui porque o horário já foi e eu quero orar. Eu acho que deu para vocês entenderem, né? Que eu estou querendo dizer. Em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Você já leu Hebreus capítulo 11? Dá uma lida depois, se você nunca leu. Tem ali a galeria dos heróis da fé. Encontramos pessoas que foram além de si mesmos. Ali tem a turma toda da Marvel. Todos os heróis estão ali. Em Hebreus 11. Muito melhor do que Hulk. Muito melhor do que Capitão América. Tinha gente ali. Tinha gente ali cheia do poder. Pessoas que foram além de si mesmos. Foram meta-humanos, que é o termo que a gente está querendo usar. Foram capazes de suportar o insuportável por causa de sua fé. A gente tem alguns heróis da fé aqui. Estou olhando para a Ana lá, estou lembrando disso, viu, Ana? Desculpa. A Ana e o Eliseu suportaram o insuportável por causa da fé. Estão de pé porque Jesus tem sustentado a vida deles. Estão vivendo promessas, estão sonhando, porque são pessoas imparáveis. Tem outros aqui. É isso que Deus está nos desafiando. Não é só uma questão de minha vingança tem sabor de mel, irmãos, não é isso. Deus me livre. Não é isso. Porque quando você lê Atos 11, diz assim, alguns foram torturados e recusaram ser libertados. Noé foi chamado de maluco, sim ou não? Vocês acham que o povo olhava para Noé fazendo aquele barcão, nem chovia direito? Foi chamado de maluco. Elias foi chamado de perturbador. Que cara chato, todo mundo dizia. Esse Elias é chato, esse cara só fala de juízo. Jesus foi chamado de comilão e beberrão. Anda com prostituta e anda com publicano. Porque, meu irmão, entenda uma coisa. Na boca do mundo, eu e você não temos valor às vezes. Mas o que importa é ter valor diante de Deus. Às vezes o mundo vai olhar para você e falar, meu pai, coitado. Mas Deus vai dizer, não, este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. O mundo e o diabo olhou para aquela cruz e Jesus ensanguentado ali, e o mundo e o diabo dizia, coitado. Mas o céu se alegrava com a coragem daquele homem que deu a vida para salvar pecadores como eu e você. Nós precisamos entender isso, que não é uma questão de ter sabor de mel, não é isso. Outros, diz lá em Hebreus 11, outros enfrentaram zombaria e açoites, foram perseguidos, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, andaram errantes. E o texto diz assim, o mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles e Deus falou, vem. Teu lugar não é na terra, porque você está muito perto do céu. Sabe, é disso. Essa é a nossa oportunidade, amém, meus irmãos? Eu não sei você, eu estou crendo. Eu posso estar maluco, mas eu estou crendo que essa é a nossa oportunidade. Eu estou crendo que Deus está nos chamando para viver plenamente esse mover do Espírito Santo.
Talvez como a pastora Eliane disse, que nós estamos aí numa janela de 10 anos, e parece mesmo, né? Uma janela de 10 anos em que Deus está levantando um povo, levantando uma geração que vai ser diferente, que vai ser mais ousada, que vai ter mais fé, que vai ter mais alegria, que vai ter mais autoridade, que vai parar de olhar para o umbigo e vai olhar para o céu, e vai se entregar mais para as coisas de Deus, e vai parar de reclamar, e vai glorificar o nome dEle. Eu quero ser essa geração. Geração que canta, que canta, que canta, que bate na porta, que canta e bate na porta, e canta e bate na porta, e cai e levanta e não desiste, porque o nosso Deus é todo poderoso. Deixa eu avançar. Vamos ficar de pé. Tá bom. Vamos orar? Pastor Kelner chegou? Glória a Deus. Vai sobrando tempo para mim. Glória a Deus, deve estar chegando já. Atos 1:8. Quantos querem mais do Espírito Santo? Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu queria que nós pudéssemos adorar um pouco. Tiago, Lilian, cadê? Vem cá, queridos. Eu queria que nós pudéssemos orar um pouco. Mas me mandou um texto essa semana, no nosso grupo lá do Conselho Profético, é Romanos 15:13. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Deus quer compartilhar essa riqueza com a gente, né? E essa palavra rico, ricos de esperança, essa palavra rico, né? A Mazé mandou para mim, perisseu, que quer dizer, em grego, né? Que quer dizer mais que suficiente, extravasar, extremamente rico, abundância. Eu acho isso incrível. Deus quer derramar de forma abundante sobre a sua vida. Deus quer derramar de forma abundante muita graça, que os céus estejam abertos sobre nossas vidas primeiro, e que possamos compartilhar com o mundo em desgraça a esperança dos céus. Vamos adorar o Senhor um pouquinho, preparando o nosso coração. Diga aí: eu posso viver o sobrenatural. Você pode dizer isso? Eu posso viver o sobrenatural. Eu posso viver o sobrenatural. Eu não quero só ser um assistente do mover, eu quero ser participante do mover. Tu provês o fogo, você quer isso? Quem tem fome, venha. Quem tem sede, venha. Prepara, minha irmã, meu irmão. Tu provês o fogo, e eu o sacrifício sou. Se coloca.
Ele vem. Vem, Espírito. Você pode começar a clamar, vem, Espírito, na minha vida. Se você ora em línguas, começa a orar em línguas. Se você não ora em línguas pela fé, você pode orar essa tarde. Batize, Espírito Santo. Vai orando em línguas se você já foi batizado no Espírito Santo. Ora com cada vez mais intensidade. Receba novas línguas. Vai ser um momento para você ser cheio aí. Espírito Santo, essa é a tua noiva. Espírito Santo prepara a noiva para se encontrar com o noivo. Nós vamos ficar só no teclado aqui agora. E você e Deus agora, conforme a tua sede, será o volume das águas. Vai conversando, vai falando com Deus. Abra a sua boca. Se você está orando em língua, segue orando. Aumenta a tua frequência de oração aí. Se você ainda não ora em línguas, a hora que o Espírito passar por você, aliás, Ele está em você, né? Você precisa acreditar nisso, Ele está em você. E aí você pode abrir a sua boca pela fé, porque é um passo de fé. Enchendo o Espírito Santo até transbordar. Amém, irmãos? O volume da água está aumentando. É até transbordar. Há uma alegria vindo no seu coração. Há um calor do Senhor. É a presença do Espírito Santo em sua vida. É você agora sendo ministrado, recebendo dons espirituais. Isso. Adolescentes, crianças, todos podem receber. Até as crianças que estão correndo aí pelo salão podem receber mais do Espírito Santo agora. Dá um passo, querido. Dá um passo de fé. Nós vamos ter esse momento aqui. Nós vamos insistir até transbordar. Vai cantando em línguas sobrenaturais, né? Vai se movendo nessas ondas do Espírito Santo. Não tenha medo
medo não, solta a sua vida. Nós estamos em família aqui. Tiago e Lilian aí, pessoal, não canta em português não, tá? Vamos em línguas. Ah, querido, vai experimentando do seu Pai. Os céus estão abertos, meus irmãos. Acesse os tesouros. Receba do amor do Pai. Receba da presença do Pai na tua vida. Você pode dizer: Pai, eu te amo. Deus está restaurando a nossa identidade. Enche-nos, Espírito Santo, até transbordar. Recebe mais do Senhor. Eu queria chamar o conselho profético aqui, enquanto a igreja continua adorando. O pessoal do conselho profético vem aqui na frente, por favor. Rapidamente, todo o nosso time do conselho profético, vem cá. Irmã Beth e irmão José pode vir também. Robson pode vir também, vem cá. O pessoal do conselho profético, nós vamos impor as mãos sobre vocês daqui a alguns instantes. Nós estamos buscando ao Senhor por muito tempo. Nós estamos crendo que Deus vai fazer algo na sua vida. Deus vai liberar uma palavra através dos irmãos aqui agora. E eu vou pedir aos irmãos do conselho profético que não fiquem de olho fechado agora. Vocês vão olhar para a igreja. Vai procurar uma pessoa que você não conhece, que você não tem muito contato. Porque senão você vai numa pessoa que você conhece, aí a revelação vai ser colocada em xeque. Mas você vai procurar alguém e você vai pedir. Olha para alguém, acende a luz um pouquinho aí. Não toda, só um pouquinho, isso. Você precisa olhar alguém. Você não vai ver luz nenhuma não. Você vai ver uma pessoa e você vai falar: eu vou levar uma palavra para essa pessoa. Passeie os teus olhos aí. E quando o Espírito Santo falar essa pessoa, você vai até ela e você vai liberar uma palavra para ela de bênção. Aquele protocolo profético, né? Uma palavra de bênção. Uma palavra de bênção. Vai trazer o tesouro, né? Nós não estamos atrás de lama, nós estamos atrás de tesouro. Pode começar a se mover. Se você viu alguém, você já vai e deixa o Senhor usar. Libera uma palavra de vitória. Declara uma verdade. Deixa o Espírito Santo te usar. Estamos ministrando, Senhor. Senhor, estamos ministrando, Senhor. Ministra, Senhor. Continua adorando você aí que não está sendo. Você está sendo ministrado pelo Espírito, né? Talvez ninguém toque você, mas o que importa é o Espírito tocar você.
consagrado ao Senhor. O Senhor começará a falar com você. Você ouvirá a voz do Senhor. E você dirá: eis-me aqui, Senhor. Não resista mais. Não tenha medo. Creia que Ele está falando. Espírito de Deus, Espírito de Deus, recebe a unção, receba a unção, mais de Deus. Os céus estão abertos e aquilo que é impossível fazer, Ele pode fazer. Recebe o poder do Espírito sobre a sua vida. Oh, recebe graça e favor. Céus estão abertos, pode receber. Recebe. Filho amado. Filho amado. Aleluia. Tem alguém aí do seu lado? Comece a orar uns pelos outros. Nosso tempo está esgotando aqui. Pega a pessoa que está do seu lado, se você conhece. Se você quiser liberar uma palavra de bênção, faz uma oração abençoando. Nós vamos para a segunda sessão da tarde. Abençoa alguém. Espírito, todos vocês, diz a Bíblia, podem profetizar e abençoar. É bom, né?
Pode dar uma salva de palma para Jesus. Nós te louvamos, Deus, porque Seu Espírito está sendo liberado nesse lugar. Deus tem falado muito conosco, amém? Quantos receberam algo fresco, novo do Senhor essa tarde? Então se prepara que tem mais, meu irmão.